Paz e graça, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que o eterno nosso Deus venha trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Espero que este vídeo venha servir de base de conhecimento para cada um daqueles que estão aí e que vão ouvir e vir assistir este vídeo, tá bom? Desde já quero agradecer os inscritos e você que ainda não é inscrito, peço que você venha se inscrever, porque acredito que temos algo da parte de Deus para transmitir para cada uma pessoa, tá bom, meus irmãos? No vídeo de hoje eu queria tratar a respeito de um tema interessante, sobre Priscila e Áquila, Eu acho que os irmãos aí conhecem aí muito bem das grandes teorias, das grandes coisas que alguns irmãos vêm falando a respeito dos textos de Priscila e Áquila, querendo colocar Priscila como maior que Áquila, quando na verdade não é, tá, irmãos? Nós vamos ver a partir das Escrituras Sagradas deste breve vídeo que Áquila, ele sempre foi e sempre será o chefe, o líder da casa e também da igreja, e que Cristo confiou nele, Áquila, justamente essa liderança, tá? Não dizendo aqui que Priscila não era importante, não. Priscila era importantíssima. As mulheres são importantíssimas, tanto mulheres quanto homens, tá? Cada um no seu ministério, cada um naquilo que o Senhor chamou para fazer. Então, nós vamos ver aí nesse vídeo aí que Áquila era o líder, tá? Áquila era o ancião, Áquila era o pastor de Priscila. Tá bom, irmãos? Vamos ver umas referências aqui. Eu vou ver com vocês 3 referências a respeito de Priscila, Nós vamos ver em Atos capítulo 18, Romanos capítulo 16, versículo 3 e 2 Timóteo capítulo 4, versículo 19. Vamos lá primeiro para Atos 18, diz-nos o seguinte sobre Priscila, que alguns pegam este texto. Diz assim, e Paulo depois disso, tendo padecido ali ainda um bom tempo, despediu-se dos irmãos, navegou dali para a Síria e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a sua cabeça em Secreia, porque tinham um voto. Primeiro ponto, eles pegam aí este texto para colocar Priscila sendo maior que Áquila. Se nós olharmos todo o contexto bíblico, nós vamos ver que Priscila não era maior, que Áquila, como eu falei no início do vídeo. Então temos aí a primeira referência, colocaram a Priscila primeiro que Áquila. Vamos para Romanos, capítulo 16, versículo 3, diz o seguinte, saudai a Priscila e a Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo. Mais um texto que pegam para colocar Priscila, fazendo referência que Priscila era justamente a líder de Áquila, Vamos ver outro texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 19, que nos diz o seguinte, saudai Prisca, referendo-se a Priscila, e a Áquila, e a casa de Onésiforo, tá? Onésiforo, tá? Onésiforo. Um nome meio complicado, Para quem não sabe muito falar, o português direito. Vamos lá. Então aí nós vemos aí esses 3 textos colocando Priscila na frente, Então alguns pegam esse texto e falam, olha, a Priscila era líder de Áquila, quando na verdade isso não acontece. Tá bom, irmãos? Por quê? Primeiro ponto, nós vemos que Paulo ele sabia muito bem da importância, como eu já falei, das mulheres, da importância dos homens, cada um, como eu disse, no seu devido posto, no seu devido ministério. Atos capítulo 18, nós vamos ver uma referência de Áquila, tá? Vamos lá, Atos capítulo 18, versículo 2 diz assim, e achando um certo judeu, vamos lá, achando um certo judeu, por nome Áquila, natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher,
pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma e ajuntou-se com ele. Olha o interessante. Você viu que os textos que nós lemos, nós não vemos nenhuma biografia de Priscila. Não. E já no capítulo de número 18 de Atos, nós vemos uma pequena biografia de Áquila, tá? Vamos fazer, para você entender. Vamos lá. E achando um certo judeu. Ora, se ele achou, ele procurou. Se Paulo acha, ele procura. Então, Paulo achou um certo judeu. Quem era esse judeu? Áquila. De onde? Natural do Porto, que havia pouco tinha vindo da Itália. Olha, pequena biografia. Você não vê nenhuma biografia de Priscila, né, nas escrituras, apenas saudai a Priscila e a Áquila. Então, o capítulo 18 já quebra um pouco o que esses irmãos pensam e falam a respeito de Priscila, que era a líder, né, entre aspas, a líder de Áquila, né? Então, nós vemos a pequena biografia de Áquila, mas nós vamos ver algo também interessante em 1 Coríntios, capítulo 18, perdão, 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 19, diz assim: as igrejas da Ásia vos saúdam, saudai-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. A referência de 1 Coríntios, para você que não sabe, só a título de informação, tá? Priscila e Áquila e Priscila estavam em Roma. Quando Cláudio, o imperador romano, ele começa a reinar sobre Roma, o que ele faz? Expulsa os judeus. Então, Áquila e Priscila, eles vão para onde? Para Corinto, para a cidade de Corinto. E lá eles fazem o quê? Cooperam com o Senhor. O que eles fazem? Fundam uma igreja, um ministério ali, e ali pregam o evangelho de Cristo. E quando Paulo ele faz as outras referências, nós vemos tanto em Atos capítulo 18, em Romanos capítulo 16 e 2 Timóteo capítulo 4, nós vemos Paulo falando da importância de Priscila, tá? Mas quando Paulo vai se referir à igreja que está na casa de Áquila e Priscila, o que ele faz? Ele fala primeiro em Áquila, depois Priscila, entende? Então, quando ele fala, nas outras passagens, ele diz da importância de Priscila, por isso que pôs primeiro. Mas quando ele vai fazer a carta e vai mandar para as igrejas em Corinto, para a igreja que está na casa de Áquila, o que ele faz? Ele vai em direção ao líder, ao ancião, a Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Entendeu? Entendemos aí? Agora, por que isso? Nós vamos ver também uma outra passagem interessante, Atos capítulo 14, versículo de número 20, vamos ler o 22 e o 23. Atos capítulo 14, versículo 22 e 23 diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-vos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Versículo 23. E havendo-lhe por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então, olha aí. Logicamente que no tempo de Paulo não existia templo, as igrejas eram casas, tá? Então, em cada casa, como ele falou também para Tito, por causa disso te deixei em Greta, para que estabelecesse presbíteros, anciões, entendeu? Entende? Entendeu?
não há dificuldade de entender. Então, quando nós analisamos isso, quando nós analisamos estas palavras, quando nós analisamos ao todo os textos bíblicos, nós entendemos, fica fácil. Por isso que eu falei da importância. Priscila era importantíssima, é importantíssima, as mulheres são importantíssimas na casa do Senhor, assim como os homens, tá? Mas nós não podemos pegar esse texto que eu já falei, de Atos, de Romanos e de Timóteo, para 2 Timóteo, para falar que Priscila ela era líder de Áquila, quando na verdade não é. Então os anciões eram homens, então o pastor da igreja que estava na casa de Áquila, era ancião, era o presbítero, era o pastor. Tá bom, irmãos? Então, para título de informação também, Áquila significa em latim águia, e Priscila, no hebraico, significa velha ou experiente. Tá bom, irmãos? Então, que esse pequeno vídeo aí sirva para abrir um pouco mais de entendimento a cada um dos irmãos. Que os irmãos pesquisem mais nas escrituras para que nós não venhamos cometer erros, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Que o eterno nosso Deus venha continuar a trazer luz aos nossos caminhos e luz aos nossos entendimentos através da sua santa e inerrante palavra. Deus abençoe a todos, paz e graça.